Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar e permanecer nos corações de cada um de nós, fortalecendo nossos espíritos, retemperando nossas almas, para que possamos continuar da nossa jornada na busca da felicidade, que é o objetivo de todos nós. Vamos estudar na noite de hoje o capítulo 12 do maravilhoso livro Ação e Reação, que é a nona obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra, Ação-Reação, é a nona obra da coleção, como falei. E ela tem uma importância muito grande para cada um de nós, não é? Se lembrarmos que Jesus falava tanto que nós somos deuses e colhemos o que plantamos, falando da lei do progresso, né? Conhece o homem, conhece a árvore pelo fruto, o homem pelas suas obras. São todos conceitos que têm tudo a ver para a gente despertar, para a gente entender o papel da nossa vida, o que é que a gente veio fazer aqui, o que é que a gente veio fazer aqui, afinal de contas. Com quem estamos? São reflexões muito importantes. E essa obra, a doutrina espírita explica isso com muita beleza, mas essa obra nos traz uma reflexão muito válida. Porque se todos nós desejamos ser felizes, e é algo inerente a todo ser humano, essa obra vem esclarecer essa máxima de Jesus, que a gente colhe o que planta. É a mesma ideia da lei do karma hindu, é a mesma ideia. É a lei do progresso, que é universal. Todas as religiões, de alguma sorte, falam que a gente vai colher o que plantar. Se a gente fez, a gente, a gente cometeu na vida, praticou atos bons, vamos para um lugar compatível a tal. E se não, também. Então, essa obra vem esclarecer isso para que a gente possa nortear a nossa vida, nossa encarnação, para que, quando aqui estamos, vivendo as coisas boas, porque não tem mistério. É a lei do progresso. A lei do progresso ela é universal. Ora, se a fauna, se a flora, se a terra progride, se as estrelas progridem, as miríades de galáxias progridem, por que o homem não estaria submetido a essa lei? É claro que está. Então, essa obra ela é importante para a gente despertar, compreender que se utilizar na nossa vida a serviço da causa do bem, como apregou o Evangelho de Jesus, vai ter a prática da caridade, do amor, da benevolência, da indulgência e do perdão, dentro do que Jesus fala que a gente colhe o que planta, não tenha dúvida. Se você planta coisas boas, vai colher o bom fruto. Mas o reverso foi a nossa realidade, se a gente utilizar a nossa vida para a prática das ações e omissões delituosas, infelizes, criminosas, desequilibradas, grosseiras, cruéis, brutais, vamos colher também. Não precisa desencarnar para entender isso, não, gente. A gente já vê isso na vida nossa. Não diz a doutrina católica que a gente vai, quando encarnar, para o céu ou para o inferno. A doutrina espírita diz que ele vai para os bons ou mais lugares por sintonia. Nós somos atraídos para esses lugares pelo que fizemos. É o capital que a gente tem quando é que vai, é o bem que a gente fez. É com esse capital que a gente vai alocar o local onde vai ficar e vai ter a senha de acesso. Essa obra nos desnuda isso com muita beleza. E ela é muito interessante para a gente entender, porque não é novidade de ninguém que todos nós vamos morrer. Alguém tem dúvida disso? Ninguém sabe qual é o dia. A gente deve viver como se fosse morrer a cada dia. Ou seja, está em paz com você mesmo, fez o melhor que pôde. Que é a certeza que a gente vai para um lugar compatível ao estado que a gente está. Mas milagre não existe, não dá para colher sem plantar, diz André Luiz, é um fato. Né? Então, na vida, as pessoas que praticam o bem, o amor, a fraternidade, já encarnados, essas pessoas já estão no céu, porque todo vive num ambiente de paz e de harmonia, todos. E ele fez o bem, que ele praticou o bem, também quer bem a eles. É a colheita aqui já. Aqueles, o contrário, que só faz o mal, tenta passar a perna, é criminoso, é agressivo, é brutal com os outros, também colhe aqui o inferno, não é? Porque essas criaturas são cercadas de pessoas que odeiam eles, que desejam mal a eles. Se ele passa por uma situação difícil, querem fazer mais o mal ainda por vingança ou algo do gênero. É o plantio e a colheita, é a lei da ação e a ação. A ação no campo da luz, colhe-se a luz. No campo do mal, colhe-se o mal, colhe-se as trevas. É simples de entender. Essa obra vem explicar isso com muita beleza e era de grande importância para que a gente aproveite bem essa encarnação que estamos vivendo, essa vida que a gente está vivendo, não é? Para que a gente venha colher bons frutos e possamos seguir adiante na busca dessa altitude da felicidade. Afinal de contas, Jesus diz que somos deuses. Ou seja,
Somos um Deus de informação, somos filhos de Deus, o Criador do universo, e Ele deseja a nossa felicidade. A felicidade é uma fatalidade, vamos chegar. O problema é como chegar nessa felicidade. E o caminho mais curto, nos diz Jesus no Evangelho, é a prática do bem, não tenha dúvida. Como Deus é Pai misericordioso e bom, se Ele comete graves erros, vamos sofrer as consequências, mas um dia vamos despertar para a luz, não é? Algumas pessoas dizem equivocadamente que Deus nos pune, como se Deus fosse um ditador, alguém que não deseja nosso bem. Não, Deus não pune ninguém. Deus é amor, é Pai de amor e bondade. Entretanto, quando a gente está passando um momento de grandes dificuldades, vicissitudes, dores e angústias, não é que Deus esteja nos punindo, não. Isso é a consequência dos nossos próprios atos. E como Deus é Pai misericordioso e bom e trata todos de forma igual, da lei do progresso, ama todos de forma igual, quando a gente comete nossos erros gravíssimos, Deus continua nos amando. E quando a gente volta ao mundo espiritual, nos contos dos benfeitores espirituais, que a gente volta um coração cheio de angústia, de ódio, etc. Mas quando tivermos um pouquinho de entendimento, cansado de sofrer, vem a situação de que o nosso coração vai ficar cheio de culpas. As culpas chegam a quem nós prejudicamos, nossos ressentimentos. E nós sabemos que não há forma da gente avançar sem se repactuar, sem pagar nossas dívidas, sem pagar o que a gente cometeu aos outros e aprender valores novos. Então, te roga a Deus, o Pai, para voltar à carne, para reencarnar de novo. Porque a reencarnação, meus amados irmãos, é o meio para atingirmos os fins. Deus deseja que sejamos felizes, mas não nos obriga, nós temos o livre-arbítrio. Mas quando a gente está com o coração cheio de dor e nossa consciência culpada, cobrando de nós a reparação, a gente roga ao Pai para voltar para cá, para pagar a dívida onde contraímos. E por que pagar a dívida onde contraímos? Porque é uma questão muito singela e simples. No mundo espiritual, Jesus fala tanto isso, repactua com seus irmãos enquanto está a caminho, porque quando a gente desencarna, cada um vai para um lugar diferente, depende do estágio onde nós estamos espiritualmente. Então é muito provável que aqueles que desentendeu não vá para o mesmo lugar, que a gente vá para a região de iluminação ou de trevas e ele vá para um lugar de luz. Enfim, dificilmente vamos nos encontrar. E se nos encontrarmos, também seria muito improvável que pagássemos essa dívida, por uma questão simples. No mundo espiritual, se lembra do que fez. Ora, se você alguém cometeu um mal gravíssimo, ou você cometeu um mal gravíssimo a alguém, quando você chegar lá, a tendência é você continuar o ódio. O processo de obsessões acontece assim. Lembrando um do outro do que fizer, dificilmente vai haver essa repactuação. A reencarnação é uma bênção que Deus nos dá, e quando a gente reencarna e Deus faz com que a gente reencarne junto àquele grupo que a gente precisa repactuar, pagar nossas dívidas e aprender as lições que não aprendemos, ele nos dá a bênção do esquecimento. Você não lembra do que fez no passado, né? E a beleza da reencarnação como pai, como filho, como companheiro, como irmão, como colega de trabalho, é essa possibilidade de você ir se renovando e transformando com a ajuda dos nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, com essa finalidade desse contato do dia a dia para se repactuar. Porque ninguém progride com ódio no coração. O ódio, o sentimento infeliz é prova da falta de progresso. Então, essa repactuação é fundamental para seguirmos adiante, é o que Deus deseja. Então, aí é a beleza de entender a lei de ação e reação, a lei do karma, a lei do plantio e da colheita. Por isso a obra é tão importante, né? No capítulo de hoje, nós vamos ver umas coisas muito interessantes. No capítulo passado, no capítulo 11, a gente viu, por exemplo, que existe um templo lá na Mansão Paz, que é um hospital escola, localizado nas regiões trevais, regiões infernais, que é um posto avançado da colônia Nosso Lar espiritual, que é dirigido por Druso. E lá eles atendem os egressos das regiões trevais. Quando se começa o processo de arrependimento, de renovação, são trazidos para ser tratados mentalmente das sequelas espirituais, se passar um processo de reciclagem, para voltar à reencarnação. E essas criaturas que reencarnam a partir da mansão pai, da mansão, que é o nome do hospital, ou de uma colônia espiritual, eles são tutelados, eles são monitorados na reencarnação, com a finalidade não de cobrar, mas de ajudar essas criaturas a ter uma reencarnação exitosa, porque o que Deus deseja é a nossa felicidade. Quando está em dificuldade, o amigo espiritual busca ajuda lá na mansão ou em uma colônia que ele veio. Isso é importante. Então, a gente viu no templo que é situado no Hospital Escola de Mansão, que tem um local de orações, etc. E nós estudamos no capítulo anterior.
Muitas das criaturas iam pedir intercessão, pedir ajuda para as criaturas que estão reencarnados, egressos da mansão, ou mesmo naquela região de dores profundas, regiões infernais, pedindo socorro para essas criaturas. E nós sabemos que toda oração, toda prece feita, ela tem repercussão. Nós vimos isso já. Então, esse capítulo 12 fala disso, mas ele vai começar a mostrar o desdobramento das preces feitas com o propósito da intercessão espiritual. Muito interessante ver o desdobramento disso. Então, começa assim André Luiz a narrar o capítulo 12. Chama-se dívida gravada. O que é dívida gravada? Alguém já tem uma dívida grave, reencarna para quitar e não quita. Além disso, comete outras dívidas. Olha aí. E ele vai abordar isso. Veja como o processo de repactuação é difícil. O perdão é difícil. Mudar é complicado. Então, ele traz isso, que é muito interessante para a gente entender na nossa vida, o que acontece no dia a dia e com outras criaturas do nosso redor. Então, dizer assim, enquanto outros servidores da instituição, ou nós passados, que outros servidores de instituição? Lembra que eles estavam no templo da mansão, do hospital escola. Ele estava lá, André Luiz e Hilário, estavam lá pegando dados, e aquele local, o templo, Drus encaminhou para ver como se dá os processos das intercessões, de ajuda aos que reencarnaram a partir dali, ou de outras criaturas, pegando apontamento para o livro, e ele estava acompanhado de quem? De Silas, que é um auxiliar de Druso, do diretor da escola. Ele fala, outros servidores, quer dizer, Silas estava com ele, um servidor da casa, mas tinha outros que iam também àquele local para poder ajudar. Da instituição, que ele fala aqui, é da mansão. Então, enquanto outros servidores da instituição, por nós passavam, que estavam saindo do tempo, eles tinham visto que veio e estavam saindo do tempo. A pressa, com a evidente intuito de auxiliar, ou seja, eles iam ali buscar esses trabalhadores, iam lá com o propósito de ajudar as criaturas que estavam lá fazendo prece, pedindo ajuda para outrem, eles iam com o propósito de ajudar. É Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz. O dileto companheiro de Druso, Silas, desceu a escadaria do templo em nossa companhia explicando. Ele foi explicar por que aquelas criaturas estavam, os trabalhadores da mansão estavam indo lá no templo tentando ajudar. Muitos companheiros de serviço, que estão no trabalho ali para fazer o bem, etc., valem-se deste horário. Que horário? Hora que está vendo as orações, as preces e intercessões, para o culto espontâneo do amor fraterno. Eles iam ali com um propósito simplesmente fraternal da caridade, do amor, do atendimento, da assistência. Né? Esse é o sentimento belíssimo e a vivência do Evangelho. Ouvem, ou seja, esses trabalhadores vão com esse propósito, ouvem aqui nesse locutório, nas pessoas, naqueles nichos que ele falava do interior, as pessoas fazendo pedidos aos benfeitores espirituais, a Deus, a outras pessoas de adoração de várias religiões, santos, etc., ouvem aqui nesse locutório desesperado, pedindo intercessão para os seus amigos e familiares que estão em situação dramática e os tristes, tanto quanto lhes é possível, que tem algumas coisas que não são possíveis, ele repassa para quem possa ajudar, toda a prece e repercussão, administrando-lhes a eles medicação e consolo para aqueles cujas orações foram feitas pedindo intercessão, não somente os exortando à compreensão deles, que estão necessitando de ajuda, e a serenidade, se acalmar, se harmonizar, se transformar, mas também os acompanhando aqueles que fazem as preces, acompanhando eles para ir até onde estão seus tutelados, socorro, acompanhando aos ciclos tenebrosos nas regiões infernais, e alguns, inclusive, estão desencarnados e continuam lá, ou a esfera dos encarnados, se alguns que reencarnaram através da mansão estão encarnados, e os amigos espirituais, os anjos da guarda, vão pedir socorro. Quando eles estão quando eles passam dificuldades, presta a falhar na sua reencarnação, vão até lá pedir socorro. Para quê? Aí a mansão manda trabalhadores, vamos ver um caso aqui muito interessante, para ajudar para que essa reencarnação consiga ser exitosa e aquela criatura consiga quitar sorrindo e dar um passo adiante no processo evolutivo, né? Encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que eles perturbam o coração. Ou seja, quem normalmente busca interceder por alguém é alguém amado. É um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro para companheiro, um esposo, uma esposa, um filho, enfim, que busca assistência. E toda a prece, todo pedido de ajuda endereçado ao Pai, todos eles, nos diz lá o ministro Clarencio, lá no primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, que vale muito a pena ler, é fantástico, e fala, dizer, toda prece tem repercussão. Ele explica lá no livro, que é maravilhoso. Todo o livro é baseado numa oração feita que deságua na assistência de vários espíritos sofredores. Vale muito a pena ler, um excelente livro. Muito bem.
Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. O que quer dizer? Eles saíram do templo iluminado, do templo de oração, iluminado, porque aquele templo é impregnado com as energias das orações feitas e puras. Então, essas energias estão ali naquele ambiente. Todo o ambiente religioso, consagrado ao culto da religião, seja lá qual for, a oração e da prece, está impregnado com essas energias. Então, aquele ambiente é iluminado, estão lá também assistidos por benfeitores espirituais. Eles saindo dali, voltaram para o ambiente das trevas. Lembrando que todo o derredor, lembrando que o próprio Mansão Paz é localizado na região das trevas, na região infernais. Então, lá fora é a treva total, a escuridão. Nós já vimos que a escuridão, esse ambiente pesado, energia quase intragável, é fruto do sentimento coletivado das criaturas que estão ali, do ódio, ressentimento, brutalidade, grosseria, crueldade, é isso. Aquele ambiente, porque o fluido cósmico universal é uma energia plástica, ele é amoldado ao sentimento. Por isso aquela máxima de que você faz o ambiente é fato. No ambiente onde todo mundo deseja e tem um coração purificado, há paz, a silêncio, a tranquilidade e a respeito. Onde há brutalidade, também o ambiente é conturbado. Quem tem sensibilidade consegue captar isso com muita tranquilidade, não é? Então, mas dizer, olha, manter contato com a efetivo com a começa a dizer, dizendo que contrarratário, dizer aqui. Houve, explicar aqui, o culto, até, sim. Muitos companheiros de serviço, vale sim, explica para ouvir, tal, 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 tal. Estava mais ou menos aqui, me perdi um pouquinho. Consolo, assistência e tal. Neste instante, entramos mais diretamente aqui, em contato com os grupos rumorosos, que estavam lá ao redor do templo. Aquele grupo de criaturas sofredoras, brutalizadas, etc. Né? Agora, adaptado à nossa visão à sombra reinante, porque a gente sabe quando a gente está num ambiente de muita luz, há uma dilatação da pupila, não sabe? Quando você bota um ambiente de sombra, o seu olho passa o tempo a se adaptar. Está gente explicando isso. Eu vi um ambiente de muita luz, de repente, chegou um de sombras, tem que adaptar. Vocês olham. Agora, adaptado à nossa visão reinante, conseguimos diferenciar, tá, a visão da mais clara, as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Quem são esses? Os membros da região infernais, sofredores que estavam ali. Eram mulheres de duro semblante. Que duro semblante? Quanto mais você tem uma criatura brutalizada, isso perpassa para o seu semblante. Dizia Jesus com muita beleza que a gente tira as boas coisas do bom tesouro do nosso coração e as mais coisas do mau tesouro do coração. A nossa feição, ela retrata o que tem no nosso coração. Por isso, criatura, quanto mais angelicais, quanto mais purificada e renovada, mais as feições são belas, são bonitas, delgadas, as feições são lindas, os trajes são luminosos, de bom gosto, a fala é mais doce e suave, quase como música, exala bons perfumes, os gestos são amorosos, e as criaturas, quando mais brutalizadas, ao contrário, as feições são animalescas, porque você exterioriza o que está no seu coração. As vestes são brutais, horríveis, desarmoniosas, equilibradas, cabelo desgrelhado, a voz estentórica, sorrisos grotescos, não é? O cheiro que exala é um cheiro estranhíssimo, fedorento, de enxofre, etc. É o que narra todo mundo. Porque te dá o que tem, né? Jesus. Então, olha aqui. Eram mulheres, disse ele aqui, de semblantes duros, semelhante que a miséria desfigurava. E homens, semblante que a miséria desfigurava, que essa transformação do... Porque você entendeu o seguinte, então, algumas pessoas não entendem. Eu vi espírito, você não viu espírito, na verdade você viu o perispírito. O perispírito o que é? É a roupagem do espírito, é uma cópia do corpo de carne. Quando você desencarna, o seu espírito fica envolto desse perispírito, certo? Então, é isso que precisa entender. Então, o perispírito é a roupagem do espírito. Então, essas criaturas, o perispírito é moldável ao que tem dentro do coração. Então, assim, ó, duro semblante que a miséria desfigurava e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Esse era o perfil. Criaturas grotescas, brutalizadas de trajes horríveis, exalando um odor horrível e tal, naquele ambiente dantesco, né? Dificilmente, de nossa parte, diz André Luiz, poderíamos avaliar-lhe a idade, segundo o escalão terrestre. Sim, por quê? As pessoas são tão brutalizadas, tão desequilibradas, tão animalescas, que você não dá para entender qual a idade daquelas criaturas. Não. Totalmente deformada, desequilibrada, cheia de sequelas, né? O infortúnio dele, disse André Luiz, convertera-se em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Ou seja, eles todos tinham porque estavam
Se estavam todos ali, porque estão na mesma faixa vibratória. Todos eles cometeram gravíssimos erros, crimes dantescos. Então, eles estavam com fisionomias parecidas em termos de brutalidade. Criaturas com feições dantescas, com atos e gestos infelizes. É o que quer dizer. Muitos mostravam mãos semelhantes e ressequidas garras. Veja só, a deformidade das próprias mãos. Como fosse uma garra de um urso, por exemplo. Uma garra, mãos secas. E nós vimos isso numa outra obra aqui, que é uma criatura que embriagado, que agrediu o próprio pai, esmurrando o pai, etc., que desejou a ele uma infelicidade, ele ficou com um complexo de culpa tão grande, fixou essa imagem que a mão ressecou, como fosse uma garra. Ressecou o braço e ficou paralítico. É mais ou menos isso. Essas criaturas fixam-se os males que fizeram e se impregnam. Isso amolda. Essas deformidades que eles trazem é fruto dos males que fizeram. Deforma, transforma a fisionomia. Então, dizer que alguns deles estão com as mãos ressequidas, como se fosse garra, certamente utilizaram a mão para fazer o mal, o crime, né? E em quase todos eles o olhar enraivecido ou medroso revelava o doloroso fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Ou seja, todos eles cometeram gravíssimos erros, por isso estão ali, brutalizados, sofredores. E lembre-se da figura de Judas, que entregou Jesus, cometeu um ato gravíssimo, enlouqueceu e se suicidou. Como ele se transformou. É mais ou menos um processo de culpa profunda, né? Preces comoventes daquelas criaturas, dizia André Luiz. Misturavam-se a clamores sinistros e revolta. Ou seja, essas criaturas estão num estágio tão difícil que eles desejam, em tese, melhorar, de alguma sorte, mas alguns estão no estágio de modificação, alguns grotescos, mostram palavrões revoltados, imprecações, brutalidades. Ou seja, eles estavam naquela fase dolorosa, tinham só da boca para fora um gesto, em tese, para achar que, como se você não muda o coração, nada muda. Mas não tem essa compreensão ainda, né? E vendo contristados a multidão em movimentos rudes, para lá, para cá, dizendo pregações e tal, antes as portas abertas do santuário, tranquilo, estava nas portas do santuário, tranquilo, perguntamos, ele e Hilário a Silas, por que não se acolhia todo ela ao templo hospitaleiro, que estava quase zero. Aquele templo estava ali lindo, maravilhoso, belo, acolhedor, com energia extraordinária, por que não acolheram lá? Uma pergunta muito interessante, né? E a resposta de si não podia ser mais adequada, né? Se os, contudo, designando a entrada do edifício, lembra que eles estavam fora, estava na região sombria, né? A entrada do edifício, que vimos de deixar, olhando para a porta de entrada, fixou a porta radiante, brilhante, uma luminosidade extraordinária, né? Que da forte penumbra onde ele estava na parte escura, mas se nos afigurava um túnel aberto para a luz e esclareceu. Ah, meus amigos, efetivamente, reportam-se vocês a me desejar. Ou seja, vocês estão dizendo que nós desejávamos também. E acolheres todos lá. Mas não é bem assim. Para entrar ali, você precisa ter uns requisitos. Olha que interessante. Né? Olha aí. Entretanto, apenas olha aí, ingressam no recinto daquele templo sagrado quantos lhe podem suportar a claridade com respeito devido. Ou seja, há requisitos, são as famosas barreiras magnéticas. Lembra que as barreiras magnéticas são importantes. Os mundos extrafísicos são divididos, as fronteiras são divididas nas barreiras magnéticas. Você só consegue adentrar se você tiver o estágio espiritual compatível com aquele ambiente, senão você é barrado imediatamente. Você não tem a autorização para adentrar, você não tem ainda a energia, aquele mundo tem uma energia diferente da sua, e barra automaticamente, você não tem a senha de entrada, se podemos assim falar, não é? Exatamente, o tempo está aberto. Mas algum deles sequer suportariam a luz. Essas criaturas que vivem nas trevas, eles têm horror à luz. Eles não suportam a luz. Olha que coisa interessante, né? E também não tem a pureza para entrar. Eles são barrados por essas barreiras magnéticas. Está explicando aqui, né? Tipo, se quer suportar claridade. São requisitos, né? Quase todos, disse Silas, os irmãos que se congregam nesta praça, trazem mutilações. Que mutilações, gente? As mutilações decorrentes dos graves males que cometeram. Lembra a história que a gente falava? A gente tira do nosso coração, do bom tesouro do coração, as boas coisas e os maus. Se eles cometerem gravíssimos erros e está tudo perispiritualmente, isso causa sérias sequelas perispirituais, dos graves males que cometeram. Suas culpas terríveis causam sequelas, né? Essas sequelas criam sérios problemas, essas mutilações.
Por isso os corpos são todos deformados. Você fala aqui, trazem mutilações que a perversidade, a consequência. Por que essas mutilações? Que a perversidade que eles impôs ou são portadores de sentimentos tigrinos, de violência pura, de tigre, né? De brutalidade e agressividade, que petições comoventes tal como acolhem, é só da boca para fora. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele faz a prece, quer só colher o benefício como se fosse assim. Não, assim, a prece, meus amados irmãos, é só a conexão com o divino se tiver só a sintonia, se tiver conexão. A prece feita com deboche, sem sentimento de pureza e de bondade, não atinge o propósito. Ninguém engana a Deus, os benfeitores espirituais. Não. Não cria sintonia. Não cria sintonia. Esse aqui é interessante. Está explicando aqui. E com semelhantes disposições de brutalidade, sentimentos infelizes, harmoniosos e a deformidade das sequelas, que não permite passar a barreira, né? Não resiste ao impacto da claridade dominante daquele ambiente, dosada de fotões de luz específicos a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético. São barreiras, barreira magnética, né? Indispensável à garantia da nossa casa. O que quer dizer com isso? Se não fossem essas barreiras eletromagnéticas, ele entraria e destruiria tudo. Quebrariam a harmonia daquele ambiente. Aquele ambiente ela está posto lá para harmonizar, para as pessoas com toda a harmonia fazer as suas conexões com o divino, buscando socorro para os seus entes amados. E se essas criaturas entrassem ali, primeiro eles, com a brutalidade deles, e o instinto, iam acabar com tudo, quebrar a barreira, quebrar a harmonia daquele tempo. Veja que a porta está aberta, mas não consegue entrar. É a barreira magnética, como eu reportei. Certo? Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados clamam com a boca, só da boca, que sejam as vantagens da prece. E é vantagem. Mas se não tem, na verdade, o coração purificado. Na intimidade do santuário, desejam a nossa prece. No entanto, por dentro deles, lá estariam a tripudiar por dentro, sobre o nome sublime do Pai Celestial, no culto da ironia e da blasfêmia. Seja, só da boca para fora, mas por dentro a blasfêmia e a ironia, tripudiar. E volto a dizer, não aconteceria a conexão, porque para acontecer a conexão tem que haver pureza da alma, pureza da prece. Se você só fala e seu coração está desprovido daquilo que você fala, não há conexão com o divino. Interessante isso, né? Para que não tumultuem, ou seja, eles entrarem da forma que está. Se conseguisse entrar, tumultue a atmosfera divina, aquela atmosfera divina é fundamental para que as pessoas que vêm em busca de socorro encontrem a paz necessária e entrem em contato com os benfeitores espirituais. Isso é importantíssimo. Essa paz é importante. Por isso, os cultos de orações, todos são protegidos. Se é lá que for, igreja, templo, seja o que for, em qualquer religião. São todos têm barreiras. Se a gente vê lá em vários lugares, lá no Mensageiro, por exemplo, ou no Obreiro da Vida Eterna, todas as instituições, por exemplo, espíritas, que estão fazendo um trabalho a favor dos benfeitores, eles têm vigilância as barreiras magnéticas, para evitar que as criaturas infelizes vão lá tumultuar o trabalho. É a mesma ideia, do mesmo jeito. O próprio mansão, ela tem um monte de barreiras magnéticas para evitar a invasão das criaturas trevosas, para tumultuar e destruir o trabalho da luz que está sendo desenvolvido lá. Já vimos isso. Né? Muito bem. A atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura. É aquele local do templo, aos que vêm, vai a oração pura e contra a atmosfera tal, para que o socorro venha a receber aqueles que vão lá em busca de intercessão. E reconfortante, por reconfortante, recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada à luz da entrada para contra distúrbios e prejuízos. É exatamente a barreira magnética mesmo importante. Distúrbios e prejuízos, a invasão dessas criaturas, facilmente evitáveis. Essa barreira que vai evitar esse desastre. Senão, Hilário Espantoso considerou. Significa isso, perguntou Hilário, que somente a sincera compulsão da alma, sincero desejo da alma entrará em sintonia, olha, sintonia com as entidades elevadas, com as forças eletromagnéticas imperando no recinto, sim, para haver sintonia, você tem que ter pureza da alma, para ver a conexão. É exatamente isso. Exatamente, é assim, confirmou Silas. Nossa instituição, a mansão, permanece em braços abertos à aprovação e o sofrimento, mas não a rebeldia e ao desrespeito. Lembra que quando as criaturas estão lá, nas trevas, na angústia, na dor, no sofrimento, na brutalidade, na crueldade, né?
que é que eles não são assistidos pela casa? Não. Se eles entrassem do jeito que estão lá na casa, destruiriam tudo. Eles têm medo de cansar de sofrer e começar a renovar, começar o sentimento de culpa e etc. Quando está em condições de se renovar, de desejo de renovar, eles são recolhidos. Porque eles não estão mais revoltados, são receptivos às transformações, são recebidos, tratados, renovados para a reencarnação com a nossa jornada de expiação e de provas, né? Já vimos isso. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento, que é o tempo, e a instituição, a mansão, e ao descrédito, porque não ia cumprir sua missão. Na região atormentada em que se localiza a mansão, ela estava fazendo um trabalho. E se ela não tivesse esses critérios, e acolher as criaturas que desejam se renovar, seriam tomadas, perturbariam e cumprir suas missões. Neste ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos, certamente por traumas do cometimento de crimes, a implorar socorro. Silas fitava-os, compadecido, mas sem poder se deter. Né? Ele não estava no estágio ainda, né? Até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa, assistente Silas, assistente Silas. Olha, que interessante. Essa senhorinha é quem ela? Ela é uma amiga espiritual, tutora de alguém que foi reencarnada saindo da mansão. Ela veio em busca da mansão, em busca de quê? De socorro para quem? Para a tutelada dela. Olha que coisa interessante. É uma repercussão da prece. A repercussão. Silas, nosso amigo. E nosso amigo Silas identificou imediatamente, porque parou de súbito. Ele passou aqui um monte de criaturas, mas quando essa senhora chegou pedindo socorro, ele reconheceu ela imediatamente. Ele entregou, estendeu-lhe a destra, a mão direita, amiga, Luísa, a que vens? Sabia que era um pedido de socorro. Defrontava-se em ambos a curiosidade e a aflição. Em ambos e quem? Em Silas e também Hilária, onde ela estava lá. A senhora desencarnada, portanto, era desencarnada, estava em espírito pedindo socorro, com sinais de imprimível angústia, gritou sempre a ambos: socorro, socorro. Minha filha, minha pobre Marina esmorece. Ou seja, ela veio aí pedir socorro para a filha dela que estava reencarnada, porque a missão da reencarnação estava em perigo. Ela não estava conseguindo suportar e provavelmente ia fraquejar na sua missão. Esse é o pedido de intercessão. Pedir ajuda porque ela veio da moção, ela reencarnou através da moção. Vamos ver isso mais na frente. Tenho lutado, disse a mãezinha, que era a mãezinha de Marina, Luísa. Tenho lutado, disse ela, com todas as minhas forças para furtá-lo ao suicídio. Ou seja, ela é amiga espiritual. Qual é o papel do amigo espiritual? É o tutor. É quem ajuda, é quem aconselha, é quem está ali o tempo todo. Nós temos, gente. Então, nós temos nossos amigos espirituais. Diz, olha, eu fiz tudo o que podia, que me cabia, na qualidade de amigo espiritual dela, de ajudá-la, mas não é o suficiente. Por isso eu vim pedir aqui ajuda, né? Mas agora, disse ele, me sinto enfraquecida, incapaz. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Um pedido de desespero, de socorro. Fala, disse Silas, Silas, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental. Silas sabia que se aquela irmã foi lá pedir socorro, porque era uma coisa grave. Por isso que ele também perdeu a serenidade, ele sabia que era uma coisa muito grave, senão ela não iria lá pedir socorro. Serenidade mental imprescindível ao atendimento da situação, da nova situação. A infeliz, ajoelhada, a senhora ajoelhada, agora ergueu os olhos lacrimosos, ou seja, chorando, e suplicou: assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, que sou mãe. Infortúnio por quem? Se ela é mãe e vê que uma filha que está cumprindo uma missão grave, se ela reencarnou através da mansão, ela egressa às regiões infernais. Se ela egressa às regiões infernais, cometeu algo muito grave. E se ela cometeu algo muito grave e reencarnou com o propósito de pagar a dívida, se ela falha, a mãe ia sofrer muito mais. Ou seja, a mãe sabe, a mãe zela pelo bem-estar dos filhos, a nossa felicidade, a felicidade dos nossos filhos. Se ela sabe que a filha tem uma dívida muito grave e reencarnou para quitar, está prestes não quitar, não, ela vai voltar de novo para onde? Para regiões tenebrosas dos infernos. Por isso a angústia dela. Ó, me infortúnio, sou mãe, sim. A mãe vê o filho sofrer é um infortúnio muito grande, é um sofrimento muito grande. Minha desventurada filha, disse ela, pretende matar-se esta noite, suicidar, né? Comprometendo-se, olha aí, comprometendo-se ainda mais, ou seja, ela se comprometeu no passado,
cometeu algo muito grave e se reencarnou para quê? Para pagar essa dívida, para se quitar, né? Mas, ao contrário, ela se comprometer ainda mais do que já foi com as trevas de sua consciência, com o mal que já fez no passado, né? Olha aí que coisa interessante. Por isso que o título do capítulo é Dívida Agravada. Ele vai explicar por quê. Silas aconselhou-lhe a mãezinha a voltar ao lar terreno, como lhe fosse possível, e dando-lhe nas mãos, ele, André Luiz e Hilário, voluntário, uma viagem rápida, com o objetivo de que eu pudesse atender a menina Mariana, a senhora. Em caminho informou. Aí eu vou explicar. Olha, Hilário e André Luiz, trata-se de companheiro da mansão. Olha aí. Essa criaturinha que está encarnada, ela é egressa, ela reencarnou aqui da mansão, ou seja, ela é egressa da região infeliz, a gente trabalha. E nós vamos lá atendendo um pedido, olha a prece aí, um pedido de socorro da amiga espiritual dela para ajudá-la, para tentar ela bem cumprir a missão que Deus a confiou na reencarnação. Esse que é importante, está explicando. A mansão reencarnada há quase 30 anos, portanto, uma mulher jovem, 30 anos, sob os auspícios da nossa casa, ou seja, ela reencarnou da casa, por isso a casa tem um dever de monitorar. Olha que interessante. Prestar-nos-emos a necessário auxílio, disse ele, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Esse é exatamente o capítulo. Ou seja, ela é a lei da ação e da reação, gente. Essa mulher cometeu gravíssimos erros na encarnação passada, por isso foi desaguar na região infernal, na região brutal, resgatado por intercessão dos benfeitores espirituais, voltou à Terra para cumprir essa pena, para cumprir para pagar essa dívida, e não está conseguindo, por isso ela agravou, ao invés de pagar a dívida, cometeu outras dívidas. Essa é a história, a ideia do débito agravado, a lei da ação e reação. Veja como é interessante isso, para a gente entender. Notando que o nosso amigo entrava em silêncio, meu colega, ou seja, ele está dizendo o seguinte, é muito interessante que você nos acompanhe, disse Silas, para você entender um dos problemas da lei da ação e da reação. Vai ser importante pegar apontamento para o seu livro, o livro que estou escrevendo, né? Diz Tenor, é impressionante observar o número de mulheres, disse Hilário, de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Ele disse, foi impressionado como a grande maioria de criaturas que lá pediam socorro era de mulheres, né? Preocupado com o que se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que ele não chegou aos lábios e juntou. Grande verdade, ou seja, coração das mulheres são muito mais amorosos, mais sábios, mais sensíveis. Quando a gente vê os casos, estuda nos casos na doutrina espírita, a gente vê os grandiosos casos das mães que não esquecem seus filhos, né? Estão sempre em busca. Aqui, o acolá tem os pais também, mas, na verdade, as mães, o amor de mãe é sagrado. Dizia Chico que o amor de mãe o amor de mãe é tão extraordinário que as preces da mãe, diz ele, arrebenta as portas dos céus, ou seja, sempre tem uma repercussão, porque é cheio de amor, de doçura, de beleza, de verdades. Uma prece pungente de uma mãe em favor de um filho, ela é recheada de sentimentos nobres, por isso que ele diz isso, né? Disse ele, grande verdade. Raras esposas, disse Silas, e raras mães demandam as regiões infelizes sem as doces afetos que acalentam o seio. Você, ó, raras mães demandam regiões felizes, o mundo espiritual é mais feliz, e etc., que podia estar lá feliz nas regiões celestiais, mas não, elas preferem ficar ajudando os filhos, porque o amor é tão extraordinário que eles jamais seriam felizes quando os filhos são felizes lá embaixo, sofrendo. Eles desejam restaurar aqueles filhos para crescerem juntos. A gente viu isso várias vezes na literatura espírita, né? Mãe demanda a gente feliz sem os doces afetos que acalentam o seu seio. Aí é muito simples a gente ver, se você olhar no livro, Os Mensageiros, nosso lar. No nosso lar, isso mesmo. No livro Nosso Lar, no capítulo 32, você vê exatamente a situação da mãezinha de André Luiz, essa mulher abnegada, que é um espírito bem mais avançado, mais elevado, mas que está ajudando a André Luiz, as duas filhas quando no umbral, do marido que está na região intermediária das regiões trevais, uma mulher dedicada, e lá no livro fala exatamente isso, que ela vai reencarnar da posição celestial que ela tem, para receber todos, o marido que atraiu com duas amantes,
inclusive as duas amantes como filha, etc, 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 né? E vem no capítulo 46 do mesmo livro Nosso Lar, que é fantástico, a história da Mídia Veneranda, que é extraordinária. A Mídia Veneranda está há 200 anos de Nosso Lar, o espírito mais elevado do Nosso Lar, é a única das criaturas, fora o governador do Nosso Lar, que viu Jesus face a face, imagina ela. E ela está há 1000 anos, diz lá o livro, há 1000 anos que ela podia habitar regiões celestiais, né? Há 1000 anos tentando ajudar o grupo de familiares que estão nas regiões infelizes. 1000 anos, olha que a renúncia dessa mulher, né? Sem lembra, esquecer de Matilde, lá no livro Libertação, que estava há mais de 400 anos tentando resgatar o filho lá nas regiões infelizes, nas regiões trevais. Está no livro Libertação, que é uma obra extraordinária, né? O imenso amor feminino, disse Silas, é uma das forças mais respeitáveis da criação divina. Por isso que Chico dizia que uma prece de uma mãe arrebenta as portas do céu, que é puro, né? Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação, disse André Luiz. Atingimos o plano físico, pequena moradia constituída de 3 peças, 3 cubículos desativados, desataviados e estreitos. Sem uma casa paupérrima, miserável. O relógio acusava cerca de 0 horas da noite. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades das sombras. Olha que interessante. A própria presença de Silas, espírito iluminado, deslocou-se. As criaturas das sombras diante da luz não ficam presentes. Bastou a presença de Silas para as entidades infelizes que estavam no local saírem de lá de perto, que eles se juntavam com a manifestação de perturbar. E aí outra coisa interessante, gente. Aquela irmã Mariana que estava pensando em suicidar, estava numa situação terrível, estava lá sendo perturbada por essas entidades infelizes. Veja o estágio dessas criaturas, né? O senhor estava numa situação dramática, tentando atentar contra a própria vida, e as criaturas infelizes estão tentando ajudar ela, ajudando ela a suicidar. Veja o estágio de brutalidade dessas criaturas, a insensibilidade. Estava lá ajudando ela a dar cabo da vida dela. Veja o estágio dessas criaturas. Ingressamos num quarto humilde, disse André Luiz. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Isso era muito grave, efetivamente. O desespero da mãezinha procurando Silas para buscar ajuda para Mariana era verdadeiro. Era desolador a situação. Junto de uma jovem senhora, agoniada, exausta, a menina era 30 anos, Mariana tinha, uma menina de 2 a 3 anos nos choramingava inquieta. Uma menininha de 2 a 3 anos, choramingava inquieta. Faltava a mãe e a filha. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes da menininha o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Ou seja, de pronto, André Luiz já notou no semblante da menininha que estava ali, de 2 a 3 anos, se não me engano, que era um espírito também com débitos do passado. Olha, reconhecer que, dizer, o sofrimento ao nascer. Ela não estava normal, a semente tem defeitos, certamente, problemas, etc., que vai explicar mais na frente, né? Contudo, através da preocupação disfarçável de Silas, era fácil conhecer que a pobre senhora, Mariana, era o caso mais urgente, pois que ia cuidar da menininha, mas era o mais urgente, ao nosso cuidado. A infeliz, a mãezinha Mariana, de joelhos, beijava sofregamente a pequenininha, a pequena, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Sim? Mariana estava ali se despedindo da filhinha, chorosa, queria suicidar. Estava se despedindo da vida e suicidar, e estava lá beijando a filha no sofrimento que está aí. Imagina que cena dantesca e complicada, só de se pensar, né? Imagine só. A infeliz de joelho beijava assim. Tá. Logo após, em movimento rápido, tomou um copo em que se encontrava a beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida, ou seja, ela estava com um copo cheio de veneno para tomar, se despedindo da filha, desesperada. Por isso a mãezinha de Mariana foi correndo pedir ajuda a Cida, que ela estava prestes a sua encarnação ser ir de água abaixo, porque o compromisso que ela recebeu não ia cumprir. Ia agravar mais ainda a dívida que já estava agravada. Vai explicar por quê. Ia tomar o copo já de veneno, que estava beijando a criancinha, se despedindo da criança. Antes, porém, de colocar na boca em febre, eis que Silas lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Olha só. Ele disse ela e ela ouviu essa oração, melhor dizendo, essa verbalização de Silas. A desventurada não lhe ouviu,
nos viu a pergunta com o instinto da carne. Não. Ele ouviu espírito a espírito. Veja, na verdade, esses espíritos mais elevados têm essa capacidade de direcionar, de falar espírito a espírito. Mas a frase de Silas invadiu a cabeça qual rajada violenta. Ele falou de espírito a espírito. Como é que, na verdade, você pensa em suicidar se antes buscar a luz da oração? Certamente ela tinha em seus refolhos do espírito um hábito anterior da oração. Quando foi tocado, foi o ponto fulcral, tocou o coração dela. A desventurada não lhe ouviu a pergunta, assim, no tipo da carne. Mas a frase, a rajada, mas a frase de Ciro invadiu a cabeça rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos. Ela sentiu, ouviu na sua mente essa palavra. Lampejaram os olhos, opa, abriu com um novo brilho. E o copo tremeu nas mãos, agora indeciso. Ela já ia tomar o veneno quando chegou o socorro, a intercessão de Silas, como desdobramento do pedido da mãezinha dela. Olha que coisa interessante, né? Silas estendeu-lhe os braços a ela, a senhora que está em desespero de suicidar, abraçou-a, envolvendo em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Ele abraçou-a e é preciso entender que o abraço é um transporte de energia, né? Os abraços verdadeiros é uma transfusão, uma troca energética. E quem mais tem, ajuda mais, né? Ele, no caso, o espírito bem mais elevado, quando abraçou-se com ela, passou para ela os fluidos anestesiantes, acalmando, de carinho e bondade, acalmando aquele espírito em desespero, que ela está se despedindo da filha com um copo de veneno na mão para tomar. Olha aí. Marina, pois, era ela a irmã a quem aflito coração materno suplicava socorro de Santa Luís. Dominada de novos pensamentos pelo o alerta de Silas, e pelo abraço, os fluidos que recebeu, recolocou o perigoso recipiente, o copo com veneno, no lugar primitivo, onde estava, que ela estava pegando na mão para tomar. E sob a vigorosa influência de Silas, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito, em prece. Ou seja, ele tocou no fulcro, né? Como é que você pensou em se dar sem a prece? Disse ela, meu Deus, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Ela está se achando fracassada na sua missão, eu vou explicar qual é. Não suporto mais, disse ela, não estou mais aguentando, pai. Me ajude, porque eu não estou partindo para o suicídio, porque eu não aguento mais a situação, disse ela. Sem minha presença, ela precisa suicidar. Meu marido viverá mais tranquilo no leprosário, viu? Imagina aí, o marido está leproso, internado, nossa, no leprosário. E minha filha desventurada encontrará corações caridosos que lhe dispensarão amor. Então, na mente dela, o marido está no leprosário. E a filhinha, que tem vários problemas graves, doente, e ela também doente, ia ficar melhor, como se isso fosse a razão, né? O suicídio também não tem essa compreensão. Pensa em acabar com o sofrimento dele, acha que os outros não vão sofrer. A perda, não só material, imagina a perda de uma filha da mãe. A perda da mãe para um coração da filha, não só com o dever de assistência, não, mas o amor, a ligação afetiva é muito grande, é um vácuo impossível. E o marido está doendo no leprosário dependendo dela, sem ela. Ela é o apoio para ele. Como assim? O desespero, isso, o suicídio é um desespero muito grande. Você não pensa, só pensa em dar cabo ao sofrimento dela, mas não pensa as consequências do outro lado. Ela achava que o marido ia ficar melhor e alguém se apiedar da situação da filha ia adotá-la. Esse é o pensamento dela. Certamente esse pensamento era alimentado por quem? Pelas entidades infelizes que estavam lá, colocando-se na mente dela, induzindo ao suicídio. Suas obsessões, sintonias. Ela em desespero, chamou de sintonias entidades infelizes que vieram perturbá-la. Né? Não tenho mais recursos, disse ela, materiais. Estou doente, disse ela. Nossas contas esmagam-me. Ou seja, ela é o único braço da família para segurar o marido doente no leprosário e cuidar da filha, não ver que a filha tem problemas sérios de saúde. Imagina, ela está desesperada. Porque ela está doente, é a única provedora da família, não está com condições de assistir a filha e o marido ao mesmo tempo. Não tem, assim, não tenho mais recursos, estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade? Como vencer se eu estou doente? Como é que eu vou conseguir me recuperar? Que me devora, obrigado a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que reclama minha assistência e ternura. Ela doente, trabalhando dia e noite, costurando, para dar conta, para dar conta da casa e assistência ao filho e ao marido, e cheio de conta para pagar, ela desesperou. Silas administrou em passe magnético para restaurar, de prostração, por quê? Acalmando ela. Prostrar ela para ver se ela consegue adormecer e se acalmar. Induzindo ao ligeiro movimento do braço, induziu ela
ao ligeiro movimento do braço, fez com que ela mesma, no impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico e rolou no piso do quarto, derramando o líquido fatal. Ele induziu ela a bastar com o braço, que bateu no copo de veneno, pronto, derramou o veneno, pronto, ela não ia poder mais se suicidar com veneno naquele momento. Uma providência interessante. Veja a providência de Deus, né? Ele induziu ela a mover o braço, quando moveu, derramou o quarto de veneno. Foi a importantíssima, além das outras, para evitar um ato de desespero ali, que ela tomasse o veneno demais. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu, dolorosa. Ó Senhor, foi numa prece. Compadece de mim, Senhor. Reconhecendo no próprio gesto impensado, ela dizendo, reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade da morte deliberada. Naquele instante, passou a orar em silêncio. Ela reconheceu que aquele ato que foi refletido foi uma providência divina para ela derrubar o copo. Ela entendeu que estava sendo assistida de benfeitores. E começou a orar em silêncio, suas preces em silêncio. Com evidentes sinais de temor e remorso. Ela agora começou a compreender diante da presença dos benfeitores, que antes, com as entidades infelizes perturbando o juízo dela, que estava piorada, ela estava para suicidar mesmo. Agora, depois a oração mudou completamente as energias e a assistência dos benfeitores, ela está temor da situação e remorso. Meu Deus, como é que eu posso pensar um negócio desse? Como é que vai ficar minha filha? Como é que vai ficar meu marido que está internado no leprosário? Caiu a ficha. Depois da assistência, isso tudo, e da prece, né? A prece cria a conexão, a assistência, a ligação, né? A atitude mental, essa que ele acentuava a passividade. A atitude, acentuava a passividade, havia a receptividade da sintonia que estava criando com o benfeitor espiritual. Essa passividade. E da qual se valeu Silas para conduzi-lo ao sono provocado. Lembra que ele aplicou passe magnético de prostração para ela dormir e se acalmar? Essa é a ideia. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex, o cérebro dela, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor, de repente ficou o sono imenso, que ele invadiu seu corpo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvesse solvido violento narcótico. Ou seja, sob a influência dos fluidos aplicados no corte na cabeça dela, do Silas, adormeceu. Silas interrompeu a operação, socorrista, e falou-nos bondoso. Vou explicar agora a situação, porque, lembre, ele já estava ali aprendendo e também pegando apontamento para o livro. Temos aqui, disse ele, asfixiante problema de conta agravada. Olha, é uma das modalidades da lei de ação e reação. Porque o que é a lei de ação da reação? Você comete um grave erro, contrai uma dívida. E você reencarna para pagar essa dívida. Mas você não teve forças, em vez de pagar essa dívida, contrai outras. Isso é agravado. É uma das modalidades de karmas, ou da lei de ação e reação, piorou a situação. Nem por isso Deus deixa de assistir qualquer de seus filhos conforme seus erros. Né? Aí diz, olha, e designando a jovem mãe, Mariana, agora extenuada, continuou, Mariana veio à nossa mansão, olha, ela veio à mansão por quê? Ela foi egressa daquelas regiões trevais, regiões infernais. Ela cometeu algo muito grave. Se ela tivesse cometido algo muito grave, não tinha sido coisa da mansão. Para auxiliar Jorge e Zilda, olha aí, os quais se fizeram devedora. Ou seja, ela cometeu graves erros contra Jorge e Zilda e ficou devedora dela, as dívidas que ela precisa pagar. Por isso foi parar nas regiões infernais. Mas os benfeitores espirituais intercederam por ela terminou chegando na mansão e fora preparada para voltar à carne para se repactuar com Jorge e Zilda, com quem ela cometeu graves erros no passado e é devedora. No século passado, vamos explicar, no século passado, interpôs-se Mariana entre os dois. Que dois? Jorge e Zilda, que era marido e mulher. Quando recém-casados, ela se interpôs, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhes levaram a angustiosa demência no plano espiritual. Ou seja, veja bem, ela, numa encarnação passada, no século passado, disse Silas, um jovem casal, que terminou de casar, Jorge e Zilda, ela se meteu nessa relação, tem uma relação paralela com o Jorge e destruiu o casamento deles. Foi a primeira ação dela. Eu tenho aqui uma ação para entender que esta ação de Marina teve uma reação. Qual foi a reação? A dívida contraída. Por isso ela foi parada nas regiões infernais. Muito bem.
Depois de longo padecimento e desajuste nas regiões infernais, que é a reação, né? A ação, você cometeu uma ação, colheu o que plantou. Qual foi a colheita? Foi parar nas regiões infernais, pelo grave que cometeu. Permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem, a intercessão, junto aos poderes superiores, para que se lhes recompusesse o destino. Lhe não é só dela, não. Essa é a beleza da lei de Deus. Ela contraiu uma dívida junto a Jorge e Zilda. Mas para que todos eles se recompusessem o destino, tinham que se repactuar a quitação da dívida. Por isso a reencarnação é importante demais, que é o meio para atingir os fins. Essa repactuação não poderia acontecer naquela região de treva, de dor. Você se lembra de todas as suas angústias? Não tem como. Mandou-se de novo ela para reencarnar, para quitar essa dívida, depois da reação do sofrimento dela. Mas a dívida está pendente ainda. Permite o Senhor. Tá, muito bem. Juntos os poderes superiores para que se lhe recompusesse o destino. E os três renascessem no mesmo quadro social, no mesmo local onde eles estavam, naquela mesma região, para quitar o débito. Ou seja, é a segunda encarnação. Naquela primeira situação, na primeira ação, aí teve a segunda situação, eles reencarnaram para pagar o débito, para o trabalho regenerativo dos três. Marina, a primogênita do lado de nossa irmã Luísa. E quem é Luísa? Luísa é a mãezinha que foi pedir socorro lá a Silas, para socorrer a filha que estava numa situação difícil. Ela, muito sofrida por ver sua filha numa situação tão dramática, que estava prestes a, de novo, contrair outra dívida e voltar para o mundo espiritual para as trevas, pior ainda na situação. Por isso que ela foi em socorro lá pedir ajuda para a filha, Luísa, né? A primeira primogênita do lado de nossa irmã Luísa recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor. E quem é a irmãzinha menor? A irmã que ela traiu no passado lá, a Zilda. Foi recebida agora como irmã, filha de Luísa, a mesma senhorinha que eu falava. Onde Marina era a filha mais velha e a irmãzinha mais nova, ela ia tutelar, ia proteger a irmã como forma de quitar essa dívida do passado. Olha aí. Aí, que assim se desenvolveu ao calor da seu fraternal carinho. Ela tinha um carinho efetivamente com a irmã, mas não suportou a aprovação. Esse que é o problema. E assim se desenvolveu um calor de seu fraternal carinho. Mas quando moças, as duas pequenas, quando as duas cresceram, há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço, que programa, gente? O plano traçado no mundo espiritual, o mapa reencarnatório que é feito, está lá no livro Mensageiro, que quiser ler, é muito importante. O mapa reencarnatório, se juntar os três, com a finalidade dessa repactuação, do perdão e trilhar no caminho da felicidade, é o desejo. Então, tinha um programa. Nesse programa, as duas nasceriam juntas como irmãs. Marina, a irmã mais velha, nasceria para proteger a irmã mais nova, com amor e carinho. Era a forma dela quitar essa dívida que tinha para com a irmã. E vamos ver mais ainda. Traçado antes da reencarnação, é o mapa reencarnador do programa. A jovem Zilda, e quem é Zilda? A mesma que foi traída por ela no passado. Reencontra Jorge, quem é Jorge? Foi o esposo dela no passado. E Marina se interpôs e criou uma dívida grande. Então, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam. Ou seja, ela, menina, as duas nascem. Zilda conhece de novo Jorge, que era o marido da encarnação passada. Reatam iria casar. Essa é a ideia, instintivamente. E os elos afetivos do pretérito, ou seja, buscam a felicidade de novo. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Ou seja, essa é a reparação. E Marina teria que aceitar essa situação, apoiar a irmã mais nova, Zilda, e ao Jorge, que ela prejudicou no passado, tanto a Zilda, ela ia, era a forma de reparação dela. Mesmo que ela tivesse sentimentos de amor por Jorge também, que tinha no passado. Mas ela iria passar essa aprovação. Era a forma dela reparar. Muito bem. Mas não foi o que aconteceu. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, longe de cumprir as promessas que foi feitas no mapa reencarnatório, no mundo espiritual. De onde, gente? Lá da mansão. Lembra da mansão? Quando ela veio? O plano foi estabelecido, reencarnou lá. Pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, ela veio se apaixonar pelo mesmo homem por Jorge, no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha para a felicidade, que ela roubou no passado essa felicidade. Outrora repudiada a esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe conferia,
É a expiação. Essa era a expiação dela. Pagar a dívida que ela contraiu diante de Jorge, diante da irmã, de Zilda. Né? Passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Ela não resistiu. Por isso a dívida foi agravada. Ela veio para quitar uma dívida e contraiu outra. Olha aí. Uma forma interessante de reação, de karma terrível, né? Realização e reação. Olha aí. Interessante. Muito bem. Completamente cega, Marina, que tinha um compromisso de proteger a irmã, e surda aos avisos de sua consciência. Que avisos são esses, gente? Lembra que quando a gente dorme, descansa, por isso é importante a pressa de dormir, para que a gente tenha sintonia com os benfeitores espirituais, eram avisadas. Meu amigo, Marina, por favor, né? Você reencarnou para proteger a sua irmã Zilda e quitar a sua dívida dela e de Jorge. E você está aí. Lembre sua promessa. Isso não foi falta de aviso, né? Todos nós somos avisados. Quando a gente dorme o corpo físico, o espírito vai. E os nossos amigos espirituais tentam nos relembrar de nossas missões, nossas missões na reencarnação. E ela recebeu esse aviso. Começou a envolver o noivo da irmã Jorge em larga teia de seduções e atraindo para o seu escuso objeto o apoio de entidades caprichosas e enfermiças. Por quê, gente? Lembra que você atrai as entidades que você tem o seu sentimento, ou sintonia? Se o desejo dela era criminoso, ela atraiu quem para materializar o crime? Ora, quem? As entidades criminosas, infelizes, harmoniosas. Lembra que os amigos espirituais dela tentaram induzir num sonho, mostrar a ela ignorou? Passou da cabo quem? A receber as influências. Ela foi ajudada. Claro que essas entidades têm culpa no cartório e vão pagar por isso também, óbvio, né? Por e for assim, aí, ó, o apoio de entidade caprichosa enfermiça, por intermédio de doentios desejos, alimentados certamente por essas entidades, passou a hipnotizar o moço, Jorge, espontaneamente, com auxílio dos vampiros desencarnados. Quem? As entidades infelizes, né? Os vampiros, sugando a energia dele, colocando as energias para vampirizar, para atender o que eles desejavam, cuja companhia aliciava sem perceber. Os aliciavam sem perceber. Sintonia. Sintonia. Né? Sintonia de quem? De Mariana com essas entidades. Né? E Jorge, inconscientemente dominado porque ele foi sendo sugado das energias, colocando essas energias infelizes. Transferiu-se do amor por Zilda, que era a programação, a simpatia por Marina. De novo, né? Por isso que a dívida foi agravada com Marina. Observando que a nova afetividade lhe crescia, Jorge, pessoa que amava muito a Zilda, mas começou a transferir por essa influência, a ajuda das entidades vampiras, etc., crescia assustadoramente no íntimo, essa afetividade para Marina de novo, sem que ela mesma pudesse controlar a expansão. Ele mesmo não podia controlar, foi incontrolável, deu passividade. A responsabilidade dele, sim, claro, também há. Depois de breves meses, dedicavam-se ambos ao encontros ocultos. Ela estava noivo. Lembra que Jorge estava noivo de Marinho, de Zilda, noivo. E a gente depois, com o noivo da irmã, já se encontrar com ele nas escondidas, dos quais comprometeram-se um com o outro na maior intimidade, se tiveram relações, etc, etc. Zilda notou a modificação de Jorge, mas procurava desculpar-lhe a indiferença à conta de cansaço do trabalho, dificuldade na vida familiar. E ele alegava, e ela acreditava isso. Muito bem. Todavia, em faltando apenas 2 semanas para o casamento, você imaginou, gente? 2 semanas para o casamento da irmã, que ela tem um compromisso de proteger. Surpreende-se a pobrezinha Zilda, com a inesperada e aflitiva confissão de quem? De Jorge. Jorge expõe-lhe a chaga que lhe crucia o mundo interior. Olha, lamento, mas não vai dar certo, porque eu estou amando outra pessoa aí. Não lhe nega admiração. Olha, Zilda, eu tenho muita admiração por você, carinho, mas desde muito reconheço que somente Marina, sua irmã, deve ser-lhe a companheira do lar. Você não serve para ser esposa, só sua irmã. Imagina. A noiva preterida sufoca o pavoroso desse desapontamento. E imagino que na época isso seria um caso muito mais dramático, hoje em dia nem tanto, mas no começo desse século, a preterição assim seria um escândalo imenso, né? Isso certamente
traria grandes infortúnios para a mulher, não o homem, né? A gente sabe muito bem disso. A noiva pretendida sufocar um pavoroso desapontamento, a que se subjuga e aparentemente não se revolta, aparentemente, porque ela era introvertida. A gente introvertida e desesperada, ela não externalizou, ela não tinha. Consegue, na mesma noite que ela acaba o noivado, do entendimento, a dose de veneno com que põe termo à existência física. Ou seja, agravou a dívida, Marina. Agravou a dívida com a irmã, que ela veio com o propósito de quitar a dívida dela e com o Jorge, em vez de ela de novo. E mais, induziu a irmã a uma situação dramática, que foi o suicídio. Tem responsabilidade? Tem, claro que tem. Não só em acabar com o noivado, mas também com o suicídio no desespero da menina. A Lucidada de 12, Hilda desencarnada, foi recolhida por sua irmã Luísa, nossa irmã Luísa. Quem é a mãe? Não era a mãe? Lembra que Luísa foi lá buscar o apoio de Silas na ajuda mariana? Lembra? Muito bem. Ela mesma, já desencarnada, ajuda a filha que vai para onde? Depois do suicídio? Regiões felizes, harmoniosas, equilibradas. E ela, a mãe, intercede para socorrer a filha, que fora de novo enganada pela outra irmã. Olha que drama. O sofrimento de uma mãe dessa não é brincadeira, né? Que já se achava antes dela em nosso mundo, desencarnada, a mãezinha, né? Em nosso mundo. Admitida na mansão, olha, admitida na mansão. A menina cometeu um suicídio dramático, foi para onde? Nas regiões infernais. Na mansão, pelos méritos maternais, a mãe tinha mérito e usou o mérito dela para socorrer a filha, sendo ela socorrida na mansão, lá, com Druso e tal. Maternidade. A genitora, Luísa, né, a mãe das duas, desditosa, porque é um sofrimento imenso, porque duas filhas em uma situação dramática dessa, é um sofrimento imenso, rogou o amparo dos nossos maiorais, seus diretores da mansão e aos supervisores da mansão. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, eram filhas fortunadas, né? De vez que a filha traidora, Marina, aos seus olhos, era mais infeliz, sim, porque cometeu graves erros, era muito mais brutalizada. Os mais infelizes que merecem mais, aquela história, né? São os doentes, como dizia Jesus, que merecem, que precisam de tratamento, de socorro. E a minha menina, a outra, Zilda, sim, claro, que a coitada foi colocada para trás, estava sofrendo. Mas a Marina se comprometeu muito mais pela sua ignorância, pela sua brutalidade, pelo estágio ainda espiritual dela, né? Muito bem. Sim. É, mas, de vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha escarnecida, e a outra, Zilda. Ambas, esta última houvesse, embora esta última, que é Zilda, houvesse adquirido grave débito dos suicidas. Em seu caso, mas teve seu caso atenuado dos suicidas pela alienação mental que a moça se vira sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Ou seja, ela tinha um atenuante, porque ela suicidou, é verdade, mas tinha um brutal choque imenso cometido pela própria irmã. Por isso, o débito da irmã é maior do que o dela. Claro que ela vai responder pela sua ação, mas o débito de Mariana, que agravou, era mais grave ainda. Examinando o assunto carinhosamente, o nosso ministro Santos. Lembra do ministro Santos, gente? Que é aquele supervisor da mansão, que ele é do Ministério da Regeneração do Nosso Lar. Lembra que a mansão é um hospital de socorro, escola de Nosso Lar, é um ponto avançado do Nosso Lar, e a supervisão é feita da mansão pelo ministro Sanzio, que vem 2 vezes na semana. Todos os casos, as pessoas são recepcionadas do mundo espiritual e feliz, na região de trevas. É feito um processinho e ele é quem julga, etc., em apoio ou não o que é. Bom, muito bem. Santos foi quem julgou também o caso da menina. Da menina só não. Das três, né? Dos três, né? Examinando o assunto, nosso ministro Santos, que reconhecemos pessoalmente, determinou que Marina, teve a dívida gravada, fosse considerada devedora em conta agravada. Por isso a dívida gravada. Por ela mesma. Ela tomou a deliberação. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Olha que coisa interessante. A lei de Deus é fantástica, né? Então, Marina casa com Jorge, não tomou o marido, não casou com ela, e recebeu como filha quem? A irmã, suicidou, que era a noiva de Jorge. Olha aí, a lei de ação e reação. E a beleza de Deus buscando repactuar, reencontrar aqueles com quem temos dívidas. Olha aí, que maravilha, né? Essa é a beleza
da lei de ação e reação e da reencarnação, que muitos não entendem ainda, né? Muito bem. Marina falhara, pela segunda vez, né, com a irmã, na prova de renunciar o amor que tinha por Jorge e apoiar a irmãzinha, em favor da irmã, que ele era credora, a devedora era a Marina, pelo lado do problema do passado. Mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, de novo, né? Agora imposta pelo arresto, pela sentença da lei de quem? Da lei de Deus ao seu convívio. Na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Era a terceira reencarnação de Zilda, o terceiro momento em que essa dívida era cobrada para se ver se era repactuada. Lembra? Primeira vez ela foi se intrometeu no casamento de Jorge lá atrás de Zilda e tomou. Na verdade, ela teve esse dívida, essa débito. Reencarnou as duas como irmãs para quitar a dívida. Aí ela de novo contraiu outra dívida, a dívida foi agravada. E agora a menina Zilda volta de novo como filha dela, para ser a filha amada e ela cuidar. Quer dizer, a dívida foi se agravando e cada vez mais é mais difícil de se pagar, porque a dívida contraída tem os juros e multas, né? Sabe disso, né? Foi assim que Jorge e Marina, livres, que a irmã morreu, suicidou, casaram-se, recolhendo à terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, o casamento, receberam Zilda em rendado berço, como filhinha estremecida. Mas desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram a dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surda, muda e mentalmente retardada. Imagine, retardada e surda, muda. Olha a aprovação imensa de Marina e do próprio Jorge contra a dívida também grande, né? Em consequência do trauma perispirídico, as sequelas do veneno, olha aí, experimentado na morte por envenenamento voluntário. Ela se envenenou voluntariamente, mas tem um atenuante que foi induzido pela dor sofrida, né? Mas tinha sequelas. Todos nós sabemos que as causas de suicídio, elas causam sérias sequelas perispirituais. Se você atira no coração, vai nascer com o coração bravo e esse problema no futuro. No cérebro, tem louco e por aí vai, como o caso aqui da menina que voltou retardada, e surda, muda. Por quê? Ela não criou sérios problemas no perispírito da região da garganta, quando o veneno passou arrebentando tudo? Exatamente isso. Inconsciente e atormentada nos refolhos do ser, pelas recordações, essa menina, Zilda, né? Pelas recordações asfixiantes do passado, recente chora a menininha, que é novinha, tem 2 anos, quase que dia e noite. Imagina o trabalho dos pais para cuidar dessa criancinha, surda, muda, chorando, etc. Porque as lembranças, e esse é o drama do suicida, né? Mesmo que inconscientemente, essa recordação fica lá, girando. É um drama muito grande, o sofrimento do suicídio é muito grande. Muito bem. Quando mais sofre, a menina, quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que amam. Por que amam? Porque, veja só, Marina ela não tinha ódio da irmã, não. Ela não segurou a sua emoção, mas ela amava a irmã. E o marido dela, agora o Jorge, também amava porque era noiva, tinha um amor imenso por ela, né? Então, quanto mais sofre a menininha, mais ampla ternura recolhe os pais, que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho pela situação da própria criança. A vida corre regularmente, não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro. E roteiro, gente, traçado lá em cima, lembra? Pelo Mísio Santos e tal. Muito bem. Quando a mesa de Jorge foi apartado para o leprosário, ou seja, a partir da programação. Jorge também tem dívida nos cartórios, né? O drama lá atrás, deixou de novo, agravou a situação dele também. Teve uma agravada, né? Foi para o leprosário, contraiu lepra, onde se encontra em tratamento. Você imagina aí a situação de Marina, com a filha retardada mental, surda-muda, marido um leprosário, ela sozinha para dar conta desse povo todinho, adoeceu, trabalhando, costurando dia e noite para cuidar desse povo, e está mais doente, olha a situação dramática. Desde então, entre o esposo doente e a filha infeliz, Marina, em seu débito agravado, que ela não pagou, e enquanto meteu outros,
padece o abatimento em que a encontramos, martelada igualmente pela tentação do suicídio induzido por quem? Pelas entidades infelizes que estavam lá. O desespero, por sintonia, recebeu essas criaturas por sintonia, que induziram ao suicídio, como solução do problema. Que ela imaginou, era a ideia que a entidade passou. Bom, achávamos, eu e Hilário de Santa Luís, assombrados e comovidos com aquela situação impressionante, que é uma prova clara da lei, o que, gente? De ação e reação. É a lei do plantio e da colheita, a lei do karma, que colhe, que planta, tanto está colhendo aí Marina duplamente os seus erros, como o próprio Jorge, como a própria Zilda, que suicidou. Olha que coisa dramática. E agora Nilda, né? O problema era doloroso de Saint Luís, do ponto de vista humano, contudo, encerrava precioso ensinamento da justiça divina. É a lei imutável de Deus, gente. É a lei da ação e da reação, a lei do progresso, da meritocracia. É a lei de Deus, que é inderrogável e a todos nós atende, não só aqui, no universo inteiro, é uma lei só. Você entender isso. Quem contraria tem que pagar as dívidas e contraria. Silas acariciou a moça prostrada e assentou, Marina, auxiliando-a, auxiliar-nos-á o Senhor, para que se recupere e reanime. Ou seja, qual foi a providência que eles tomaram no sentido de soerguer e fortalecer Marina por conta da nossa jornada? Porque ela estava tão desesperada para suicidar, dava um copo de veneno na mão, o marido no leprosário, a filha doente, chorando, olha o drama. Cansada e doente, não estava conseguindo cumprir sua obrigação, cheia de dívida. Nesse instante, a irmã Luísa, a mãe das duas, penetrou o recinto entre a deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências que ela estava para suicidar, foram induzidas ao sono, essa história toda. Enxugando as lágrimas, Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos à irmãzinha debilitada. E então, a irmãzinha debilitada. E então presenciamos um quadro inesquecível. Ele aplicou energia sobre Marina. Marina, depois de aplicar os. Lembra que ele induziu ao sono? Dormindo? Muito bem. Para dormir, para quê? Para que pudesse haver o encontro dela com a mãe e uma conversa de estímulo para ela continuar a sua jornada. Né? Marina ergueu sem espírito, desdobrada, que ela estava dormindo. Sobre o corpo somático, passou em nós o olhar vago e inexpressível. Ela não conseguiu identificar. André Luiz, Hilário e Silas. Silas, porém, como a despertar as percepções do espírito, e a gente já viu isso em outros capítulos, afagou-lhe as pupilas, colocou fluidos, com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes, para possibilitar ela enxergar. E, de repente, a maneira de cego que retorna à visão, a própria criatura viu a mãe, a genitora, estava ali, Luísa, né? Que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Você imagina a sensação de você ver a sua mãe desencarnada numa situação dessa. Você nada melhor que colo de mãe, né? O amor de mãe é tudo, né? O amor de mãe. Foi a providência que a espiritualidade maior tomou, de sorte a fortalecer Marina com a jornada. Mãe, minha mãe, disse ela, pois és tu? Luísa acolheu-a, abraçou-a, docemente no colo, afetuoso. Colo de mãe é uma maravilha, né? Como se fizesse uma criança doente e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste. Olha como é importante essa conversa da mãe com o filho. Sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Rendemos graças a Deus por este minuto de entendimento. Esse minuto de entendimento não é algo fortuito, não. Tem uma providência. Deus, os emissários sublimes, tomaram essa providência visando interceder por você. Eu posso conversar com você, tocar seu coração, para você entender sua missão, disse ela. E beijando eternamente, embora aflita, e a mãe estava aflita ver uma situação dessa, né? Veio duas filhas numa situação dramática dessa e fali de novo, continuou. Porque o desânimo, Marina, quando a luta apenas começa, ora, lembre-se que você tem compreensão que essa menina que está voltando sua irmã, por causa dessas duas questões, está começando a vida. Está começando agora, você quer desistir? Para assumir outra dívida de novo? Ignoras que a dor
é a nossa custódia celestial, é a nossa proteção. Por que a dor, gente? Deus deseja e encaminha nossos corações o amor. Deus não pune ninguém, como muitas pessoas imaginam. Que Deus pune, que Deus... Não, Deus deseja a nossa felicidade. Nós é que contemos as dívidas. E Deus, por seu amor incomensurável, nos dá as possibilidades de reparar essas dívidas, pagar essas dívidas. Essa é a história. Quer dizer, ó, ignoras que a dor é a nossa custódia na proteção celestial, porque nos dá as possibilidades de enfrentar as situações para quitar nossas dívidas. É isso que ele está dizendo. Que seria de nós, disse ela, Marina, se o sofrimento, a dor, não nos ajudasse a sentir o raciocínio para o bem? Você quer dizer com isso? Se não fosse a dor, como é que na verdade eu teria como quitar a minha dívida se eu não passasse pela dificuldade? Porque Deus encaminha o amor. Quando a gente ignora o amor, vem a dor reparadora, nossa mente culpada. Então, a dor ela é um remédio por essa razão, porque a dor significa pagamento das nossas dívidas. E a dor ela é didática demais, porque se a gente não enfrentasse os nossos graves erros, se não tivesse consequências dos nossos graves erros, como é que a gente ia se redimir? Se a gente cometesse um monte de desatino, não tivesse nenhuma consequência, como é que a gente ia aprender e entender que não devíamos cometer erro de novo? Então, a dor é importante. Diz que a dor é um remédio. É verdade. Porque a aposta que temos de nos redimir. É, portanto, o amor de Deus e não penalidade, como muitos imaginam. Se ela, mãe, regozija-te, você fica feliz. No combate que nos acrisola, a salva para a obra de Deus. Em outras palavras, fique feliz por você estar podendo pagar a dívida que você está devendo. Em outras palavras, é isso. Tirar do seu coração esse peso imenso. Não convertas o amor, minha filha, é inferno para ti mesma, e nem crês consigo aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga, impensada, disse ela. Não cometa o amor, porque essa situação que você está aqui é por amor de Deus, para você liquidar a sua dívida. É inferno, porque quanto mais você contrai dívida, mais voltar de novo para a região infernal que você estava lá. Voltar de novo para lá. E não imagina que você vai aliviar a situação do filho, do esposo doente no hospital, ou da filha aqui doente, fugindo. Não, você só vai agravar a situação deles, porque a criança vai sentir um imenso vácuo que ninguém impreenchível, que é a perda da mãe, mas na situação que ela está. E o marido, o apoio que ele tem é de quem? Da esposa, que me dá socorro, alívio, visita, etc. Se você vai embora, tem um vácuo imenso para os dois e vai assumir uma dívida maior ainda. Ninguém ganha, todo mundo perde com isso. É isso que ele está dizendo. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar. O que quer dizer com isso, gente? Nossos erros cometidos, nossos erros graves em remédio, porque a dor é um remédio. A gente entende o sofrimento passando. A dor ensina a gemer, diz o dito popular, é um fato. Ninguém aprende a levantar sem cair. Para o resgate de nossas culpas. A dor é o fruto desse. A dor é exatamente como é que eu vou dizer? É a colheita do mal que a gente fez. E não tem como a gente pagar o mal sem dor, não tem como fazer isso. E é importante a gente passar pela dor para aprender até a entender a dor dos outros também. Então, essa enfermidade, se ela, de nosso Jorge, e a aprovação de nossa Nilda, constitui não somente o caminho abençoado e a elevação para eles mesmos, ou seja, essa reencarnação está tentando reparar os erros dos três. É livrar-se do problema. E fugir é parcelar essa dívida. Fugir é fugir da dívida que vem com juros e multa depois. Mas igualmente para teu. Teu, então, será o pior de todos. O suicídio, e mais os seus erros do passado, com duas tentativas, só vai agravar. Espírito que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Ou seja, você é fundamental nessa redenção. Se você foge, só agrava a sua situação e faz com que e você também vai ter também uma participação, porque está gravando também a situação deles. Ele vai conseguir pagar a dívida porque você também se indispôs. Aprenda a sofrer, disse a mãe, com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente um orgulho ferido. Não, é redenção. O que fizeste o seu brilho de mulher, disse a mãe à filha, e o devotamento da mãe e mãe, fizeste isso, né? Esquecesse o culto da oração, que é a nossa conexão com Deus, que o lado me ensinou, em outras palavras, lembra que eu ensinei tanto a você a orar, fazer todo dia as preces que você antes de dormir, ensinei esses valores, você está esquecendo deles?
é a nossa conexão com o divino, com Deus, com o Pai. Enganaste assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Você, em vez de se redimir, vai cometer, vai se fugir da dívida, como se fosse livrar dela, não, só vai se agravar, ela vem depois, pior ainda. Ainda é tempo, minha filha, disse a mãe, ainda é tempo. Acorde para a vida, levanta-te, desperta, luta e vive. Cumpra a sua missão. Vive para recuperar a dignidade feminina que tisnaste com a nódoa da traição. Ou seja, resgata sua dívida. Recorda a irmãzinha que partiu, né? Suicidou-se para você, acabrunhada do peso, do fardo da aflição que lhe impuseste na traição. E paga, quita sua dívida em desvelo e sacrifício pela irmã, pela filha, que é sua irmã, né? Ao pé da filha doente, a conta, paga a conta que você tem para com ela, né? A conta que deves à eterna justiça. De uma dívida contraída precisa ser quitada, né? Na sua, no seu prontuário, conte essa dívida. Você só paga com o seu sacrifício. Humilha-te e resgata a própria consciência. Um bem se resgata, se apaga o mal, né? Dizia Paulo que o amor cobre a multidão de pecados, com o preço da expiação dolorosa que você vai passar. Não por culpa de ninguém, não ser sua própria, né? Mas justa. Expiação é justa, dolorosa não é justa. Trabalhe e serve, minha filha, a seu marido, a sua filha. Espera que Jesus, porque o divino médico lhe restituirá a saúde do esposo, sim, se tiver fé, coragem, seu esposo vai ser restituído, disse a mãe, para que juntos possamos conduzir a pequena enferma, Nilda, ao porto da necessidade, da necessária restauração. Se você tiver coragem, etc., força, você vai entender que Deus vai colocar todas as possibilidades para que os três quitem suas vidas, vai fugir, só vai agravar. Não pense que está sozinha. Você não está só, ninguém está só, disse a mãe ao coração da filha. Nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigia e a isolação, ou seja, em outras palavras, eu estou contigo. Os enviados de Deus estão com você, ninguém está só. Eu estou aqui ao seu lado, sofrendo com você, porque a mãe sofre quando vê a situação dos filhos sofrendo, né? Esse é o fato, né? Comungamos os mesmos sonhos. Você é mãe, Nilda, e eu sou a mãe sua e dela. Como as mesmas angústias, os mesmos sonhos, a mesma felicidade uns dos outros. E eu, mais do que ninguém, tenho a felicidade de vocês. São meus filhos que estão sofrendo e eu estou vendo essa situação e sofro com vocês também. Como o mesmo sonho, Célia. Partilhamos as mesmas lutas, as mesmas angústias. Estou sempre ao seu lado, disse ela. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram? Por mais que seja sublimado, nós vimos isso na mãe de André Luiz, nós vimos isso na ministra Venerando, nós vimos isso em Matilde, lá no livro mencionado. As mães não vão habitar os céus vendo os filhos nos infernos, vão estar lá ao lado, ajudando, do lado, fortalecendo. É assim, né? Que paraíso haverá para os corações maternos que choram, além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora essas muitas vezes lhe ocasionam longos dias de angústia, disse ela, filho, para a filha entender a dramaticidade disso. Compadece de mim, tua mãe. Não é só o seu sofrimento. E eu, o meu sofrimento, o velho nessa situação. Compadece de mim, minha filha. Você está me fazendo sofrer. Por enquanto, sentenciada, ela sentenciada, mãe, sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama e a sua irmã. Olha aí. Colocou isso na filha com toda a verdade. Compadece de mim. Estou sentada ao sofrimento pelas suas situações. Está você e sua irmã, Nilda. Calou-se Luísa, porque os soluços incessantes lhe abafavam agora. Começou a chorar. Aí Marina também, não é possível. Aí Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, chorando, oscurou, beijou-lhe as mãos, clamando em súplica. Mãe querida, perdoe-me, perdoe-me. Luiz ergueu-a, a filha estava ajoelhada com esforço, e dando-nos a ideia dos calvários maternais, e o sofrimento é muito grande, das mães que veem os filhos sofrer, não é fácil, que costumam prender as grandes mulheres, esses calvários, depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma. Essa aí é, eu vou dizer assim, é a fase final desse momento de aprendizado, para tocar efetivamente o coração de Marina, para ela reagir
e entender sua responsabilidade. Então, a mãe pegou, levantou a filha, está ajoelhada, levou até o berço onde estava a Marina, onde estava a menina, onde estava a filhinha. Tá aqui. A moça, não vá assim, tá. Vi para a tua filhinha, tal, 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 tal. Aquele instante focasse no despertar, o noveno para ti. A moça renovada, sim, rojou-se sobre a menina. Sim, ela tá. Filha, assim, perdi um pouquinho, está aqui. Conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e acariciando a fronte da pequenina, 2 anos, a menininha que estava lá, empalada de suor, implorou a mãe, implorou a filha, a Marina. Filha querida, não procures a porta da falsa deserção. Não pense no suicídio. Vive para tua filha, precisa de você que está vivo com ela. Como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti, disse ela. Como permite Deus que eu conduz a zelar por você e seu irmão, você também tem a mesma obrigação para com sua filha. O seu sofrimento é o meu sofrimento. Olha aí. Se você suicidar, é um sofrimento maior para mim e para sua irmã que continuar sofrendo. Olha aí. Passou essa responsabilidade. A moça renovada arrojou-se sobre a menina triste, em espírito aí, ó, tá? Desdobrada, né? Mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, porque foi tão grande a emoção do encontro com a mãe, desse apelo fantástico da mãe, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como um grânulo de ferro, pelo ímã. Automaticamente voltou ao corpo e despertou. E vimos acordar em pranto copioso, brandando insistentemente, conscientemente, depois desse encontro extraordinário com a mãe. Minha filha. Silas, respeitoso, despediu-se de Luísa, da mãe das duas, e afirmou: Louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada, afastando-nos sem palavras. Lá fora o céu de Saint Luís, ele sempre termina de forma poética, nuvens distantes coroavam-lhe a de luz os clarões purpúreos da aurora, estava amanhecendo o dia, e de alma embriagada de reconhecimento e esperança. Meditei na infinita bondade de Deus que faz raiar, depois de cada noite, as bênçãos do novo dia. Veja, meus amados irmãos, como esse capítulo ele é interessante, porque fala da lei do karma, da lei de ação e reação, e que essa dívida não é revogada, nós temos que enfrentá-la. E se as oportunidades que Deus nos dá de quitá-la, em vez de quitá-la, a gente continua a se agravar, só continua a situação mais grave, né? Deus é Pai e deseja nossa felicidade. Nós temos livre-arbítrio. E se quisermos continuar nossos erros, vamos sofrer mais ainda, né? E um dia vamos aprender, né? Um dia vamos aprender. A dor ensina a gemer, como diz o dito popular. Então, meus amigos, esse é o capítulo 12, muito interessante. Se alguma pergunta tiverem, porque estamos aqui para responder dentro de nossas possibilidades. Se não, queria agradecer muito a presença e a companhia de vocês. Desejo uma semana de muita luz, de muita paz. Convidamos para nos encontrar na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Desejo uma semana de muita luz e paz a todos. Fiquem com Deus, saúde e paz.